Oi, eu vou falar sobre o 10.1 e sobre o que eu achei da rede de Aberrus agora que teve na última semana. Esse vídeo é mais para poder falar minhas opiniões sobre o primeiro patch grande de Dragonflight e, no geral, eu estou bem animado com a perspectiva da expansão disso daqui. Vamos lá, 10.1 no geral. Tem as cavernas, que são a área nova, é a área nova do 10.1. Ela lembra muito Deep Home, o que é de se esperar, porque é embaixo da terra, e eu gostava daquela área no Cataclysm. Então, pra mim foi legal. A área ela é extremamente ampla e o fato de ter 3 entradas diferentes facilita bastante para você entrar, independente de onde você esteja. A principal entrada que a maioria das pessoas vai usar vai ser Valdrakken mesmo, ela tá logo do lado. E mesmo se você não quiser voar, fazer aquele zigue-zague para poder ir na parte inicial dela lá, você pode simplesmente usar o ponto de voo depois que você ativa ele. Sobre as cavernas lá, ou sobre a área que tem. Os Niflins, eu não gostava muito deles no começo, pelo menos na primeira semana me incomodava um pouco a dublagem deles, tudo, mas no fim das contas não foi um problema, é normal pra mim os personagens que tem lá. As World Quests são boas, tudo certo. A única coisa é que os eventos daquela área eles são um pouco mais lentos, pelo menos a impressão que dá é que eles demoram muito mais do que os outros eventos, principalmente se você estiver sozinho. Dependendo do horário que você estiver fazendo isso daqui, os eventos eles vão acabar sendo mais demorados. E isso daqui é padrão. Eu acho que, da mesma maneira, se você for na última área do ponto 07, vai estar mais vazio agora. Provavelmente essas cavernas vão ficar vazias também quando o patch novo chegar, se mudar o centro, né, de atividades do jogo. Mas no momento tem até um pouco de gente lá, os eventos eu só acho que são um pouco lentos mesmo. A história até o momento também ela é boa. Nós temos ainda algumas semanas para poder finalizar pelo menos a parte principal da história, então nós tivemos agora a última quest que era para poder entrar na raid, história normal. A única coisa que eu tenho para reclamar dessa caverna e do patch de uma maneira geral acho que o personagem chama Hanan. Detestável a dublagem desse personagem, pelo menos em inglês, é horrível, o cara só faz piada o tempo todo, eu não consigo gostar. Se fosse uma vez ou outra tudo bem, mas parece que é um personagem que só serve pra poder ficar sendo alívio cômico e é basicamente essa toda a personalidade dele. Eu realmente não gostei disso daí. Mas no geral, uma boa área, boas coisas pra poder fazer. A minha única dúvida é por que a conquista dessa área não tem nenhuma recompensa. A única coisa que eu consigo justificar para alguém fazer essa conquista de área é se você quiser fazer um meta que provavelmente vai ter no final da expansão. Se você não tiver a fim de fazer isso daqui, talvez não valha a pena fazer dessa área, porque não tem, até o momento, nenhuma recompensa para isso daí. Falando sobre a raid eu completei nessa semana, eu completei com o Priest, e o que vocês estão vendo desde o começo do vídeo é provavelmente uma luta ou outra com o Conjurante. Com o Sacerdote eu completei ela. No geral, a raid, o cenário dela, eu achei mais legal que a Câmara dos Encarnados. E a história também foi melhor, principalmente porque o Neltarion participa muito da história lá. E ele é um personagem legal pra caramba. Outra coisa, a raid, bem mais fácil, muito mais fácil do que a Câmara dos Encarnados. Muito disso daí provavelmente é por conta do item level. Eu não acho que seria possível completar essa raid de uma maneira tão fácil se as pessoas não tivessem com o item level tão grande. Com o Priest eu acho que eu participei de 3 grupos. Então foi com o Sacerdote, acho que os 4 primeiros chefes foi num grupo, depois eu acho que eu fiz a imensa maioria deles no segundo grupo, e eu fiz só o Sarkareth no último grupo lá. E todos eles, a impressão que dava é que as pessoas estavam com um item level muito maior do que era esperado. Eu mesmo, meu item level terminou a semana, pelo menos até o momento, acho que 408, com o Sacerdote que eu não tinha mexido nele no último patch. Mas as pessoas estavam assim facilmente chegando em 415, uma média. Então eu imagino que isso daí vai facilitar com o passar do tempo também. Falando de chefes específicos, então nós temos a Kazara, que é aquele primeiro dragão. Outra coisa, se vocês não quiserem saber disso daqui, quiserem fazer, aconselho que pulem entre isso daqui, mas não acho que é um problema. Kazara, o primeiro dragão, fácil, chefe de introdução, padrão mesmo do WoW. Eu tentei fazer ela no heróico também, claramente dá pra poder fazer, eu só não tive paciência de ficar tentando encontrar um grupo, porque encontrar grupo como DPS é mais complicado mesmo, mas simples. Aquela Amálgama, que é o segundo boss, o segundo Numas porque acho que tem como você ir pra pontos diferentes, mas a Amálgama, que são os 2 elementais lá, um de fogo e outro de vazio, alguma coisa assim, é um chefe normal, eu achei muito simples. Inclusive mais simples do que a Kazara. Esse chefe aqui, você mantendo eles separados é a coisa mais simples que tem. E eu ainda acho que é bem provável que no futuro as pessoas consigam manter eles juntos para poder tentar
terminar mais rápido a luta, principalmente no normal. O normal eu acho que é possível, se você tentar conseguir um grupo já fechado, de fazer esses chefes juntos, sem precisar fazer a separação deles. Experimentos, chefe legal pra caramba, você tem, são 3 chefes, né, um por vez. Eu acredito que no heróico e no mítico eles acabam ficando às vezes 2 chefes por vez, mas o normal é um por vez. Cada um tem uma mecânica, tudo, faz parte da história. Achei super legal o chefe, fácil também, como eu falei pra vocês, a raid é. O Zakalis é o chefe mais chato da raid, porque ele lembra muito um cenário de Mythic Plus. Você tem que dividir o grupo em dois pontos diferentes. Se um grupo estiver muito melhor do que o outro, é evidente que aquele grupo vai ficar mais tempo parado, porque você tem uma mecânica de poder eliminar alguns monstros que aparecem no meio do combate, e se um grupo estiver fazendo isso de maneira eficiente, é bem comum você ficar parado esperando o outro grupo terminar a parte dele, que foi o que aconteceu comigo. Eu tava num grupo, o grupo que eu fiquei na raid estava sendo mais eficiente que o outro grupo que estava na outra plataforma, e nesse caso eu fiquei parado boa parte do tempo esperando a luta ir para a última fase dela, que aí é mais legal quando todo mundo se encontra no meio lá da luta. Hashok, que é logo em seguida, ela eu achei uma luta legal, principalmente porque depende muito do DPS. Ela não é necessariamente um check de DPS para poder ver se o pessoal está dando dano suficiente, mas se você não matar ela em um tempo considerável, você tem até uma boa margem para poder matar. Se você não fizer isso daí, ela vai acabar matando a rede toda. E também tem que levar muito em consideração o posicionamento de algumas coisas que ela coloca nos grupos. E o posicionamento tem que ser um pouquinho diferente. A gente está acostumado com a ideia de tentar sobrepor pontos de debuff. No caso dela, você nem pode fazer isso daqui, porque a rede toda acaba sofrendo por isso. Magmorax foi o antepenúltimo chefe. Fácil, nada demais. Honestamente eu esperava mais por ser um chefe tão próximo dos últimos. E aí nós chegamos nos 2 últimos chefes que eu sabia que ia ser o problema, que é o Neutarion e o Sarkaret. Neutarion e o Sarkaret são bosses que eles claramente vão dar mais dificuldade para grupos que não estão tão entrosados ou que tem gente que não conhece parte das mecânicas. Os 2, o motivo é o mesmo, é porque uma pessoa só consegue zoar o grupo inteiro. Então no Neutarion, se uma pessoa estiver quebrando parede de maneira errada, vai ser um problema para o grupo. No Sarkaret, se uma pessoa estiver ficando com as bombas e não descendo para a área que precisa descer, vai ser um problema para o grupo todo. Então precisa um pouco mais de coordenação. O que eu garanto, se você estiver num grupo fechado para poder fazer essa raid, eu tenho quase certeza de que vai ser uma das coisas mais fáceis de fazer, principalmente no normal. Inclusive no heróico eu já vi que tem muita gente fazendo o progresso muito mais rápido do que normalmente seria possível fazer. Novamente, boa parte disso daí eu acho que é por conta do item level, mas isso desse tipo de coisa, com o passar do tempo vai só melhorar, porque as pessoas vão acabar subindo naturalmente o nível de equipamento, e nessa área nova mesmo, 10.1, não tem tanto como você subir fora da rede ou fora de Mythic Plus o item level do personagem. Sobre a área do Sarkaret, que eu queria só terminar para poder falar disso daqui, uma das áreas mais legais do jogo. Eu não vou mostrar nada, na verdade, da luta disso aqui, se vocês não viram, mas a passagem para poder chegar nele é super legal. Me lembra muito Returnal, que era um jogo do PlayStation 5 que eu joguei. Se vocês jogaram, vocês sabem de que área que eu tô falando, qual que é a passagem. E eu gostei pra caramba. Eu espero que tenha mais disso daqui na expansão. A única coisa é que o Sarkaret como chefe, eu não sei, a gente sai da Hazageth pra poder ir pra ele. A impressão que dá é que é alguma coisa que deveria ter sido colocado em uma dungeon. Eu não sei, ele não é ameaçador o suficiente. Mesmo na luta, quando ele tem alguns efeitos que acontecem lá, por mais legal que seja, eu acho que se fosse um dragão maior ia ser mais legal. Mas ainda assim, é uma raid boa, mais fácil que a raid anterior. Mas pelo menos agora eu tenho tempo de fazer isso com mais de um personagem. Como eu falei pra vocês, vocês estão vendo, eu fiz um pouco com o Conjurante. E é isso. O patch 10.1 foi bom, me surpreendeu positivamente. Nós tivemos agora essa semana o anúncio do 10.1.5 indo para o servidor de testes. Essa semana eu ainda vou falar um pouquinho sobre isso daí. A Blizzard está trabalhando bastante nessa expansão, estão tentando legal se redimir de Shadowlands. Eu espero que dê tudo certo para eles, porque vai dar tudo certo pra gente também. É isso aí.